Oi, tudo bem? A palavra de Deus diz em Apocalipse, no seu capítulo 13, versículo 8, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação desse mundo. E o que isso significa na prática? Isso significa que antes de Deus disser haja luz, houve cruz. Antes que Deus criasse os céus e a terra, Deus se reuniu na eternidade, consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disse assim: nós vamos fazer o homem a nossa semelhante a nós, não vamos? A resposta foi: vamos. Nós vamos criar o homem com poder de decisão, com livre arbítrio. E a resposta foi: vamos. Mas nós sabemos que este homem vai usar o poder de decidir para decidir romper conosco e viver por si só, nos desobedecendo e fazendo desse planeta Terra um lugar de injustiça, com guerra, com choro, com pranto e com dor. A resposta foi: verdade. Mas vamos fazer mesmo assim? E a resposta foi: vamos. Então ali Deus traçou um plano de salvação. É como se um pedreiro fosse construir um muro e ele sabendo: eu vou construir esse muro e esse muro vai cair. Mas mesmo esse muro caindo, eu vou traçar um plano para levantar esse muro de novo. Esse foi o plano de Deus. Eu vou criar o homem. Este homem vai pecar, vai se rebelar, vai se perder. Mas eu vou traçar um plano para resgatar esse homem para mim de novo. Então, depois dessa conversa, começa Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve a luz. Então, antes de houver luz, houve a cruz, houve um plano de salvação, houve uma boa vontade de Deus para conosco. Porque Deus poderia, mesmo sabendo, Deus poderia decidir a fazer que nós não existíssemos. Então, no capítulo 3 de Gênesis, acontece, estava tudo em harmonia, tudo dentro do centro da vontade de Deus, mas o homem vai ali e, não sendo uma surpresa para Deus, o homem vai ali e cai, desobedece a Deus, rompe com Deus por rebeldia, e ali o homem é expulso do paraíso e sai da presença de Deus. E ali começa a trajetória humana nesse planeta Terra. Longe de Deus, vivendo por si mesmo, vivendo as suas próprias decisões, causando guerras, dor e pranto, como Deus disse antes da fundação do mundo que isso ia acontecer. Mas no capítulo 3, verso 15, começa Deus a anunciar o seu plano já de salvação. Ele diz assim para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui já é o anúncio do plano de Deus, da salvação de Deus, que é o Messias. Que aqui Deus já tem em mente, já tem um propósito na vida de Maria, que nem existia ainda. Mas Deus já tinha um propósito da Maria existir. E do ventre da Maria, Deus ia despir da sua glória e nascer do ventre da Maria. Mas para Maria existir, Maria precisa ser ascendente de um povo, de uma nação. Então Deus começa a levantar uma nação. A iniquidade da terra chega no capítulo de Gênesis no limite. Deus destrói a humanidade no dilúvio. E do dilúvio Deus protege uma família, a família de Noé. Um dos filhos de Noé nasce o povo de Abrão.
E de Abraão, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti te farei uma grande nação. Então Abraão obedece a Deus, sai da terra, e ali obedecendo a Deus ele gera Isaac, que gera Jacó, que gera 12 filhos, e desses 12 filhos é gerado um povo. Este povo vai para o Egito e ali fica como escravo. Não era uma nação ainda, era um povo escravo. Mas Deus levanta outro homem chamado Moisés. Aquele homem, pelas mãos de Deus, liberta aquele povo dos egípcios, leva para o deserto e eles ficam 40 anos peregrinando naquele deserto. Ali naquele deserto, Deus dá lei civil, leis espirituais, dá conceitos para eles, dá cultura para eles, e dali, através das mãos de Josué, ali já nasce a nação de Israel, da onde viria o Messias, que é o resumo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Deus criando uma nação, para dessa nação nascer Maria, para do ventre dessa Maria nascer Jesus, o Salvador da humanidade. Então, o que é o Antigo Testamento? É o plano de Deus acontecendo, parte do plano de Deus acontecendo para o nascimento do Messias. Você vai ver ali histórias muito boas para o nosso ensino sobre reis, sobre profetas, acertos e erros, que nós possamos trazer para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades, como o Davi, que através da fé venceu Golias, né? Ou mesmo Davi, que errou cometendo um adultério, né? E um homicídio, e a gente vê o que aconteceu na vida dele. O Antigo Testamento é cheio de lições boas e ruins, coisas para a gente fazer e para não fazer. Mas o resumo do Antigo Testamento é Deus formando uma nação. Quando essa nação se levanta e dessa nação nasce Maria, e do ventre de Maria nasce Jesus, parte do plano de Deus está feita. Então nós não vivemos, nós não vivemos no ouviste o que foi dito, como Jesus disse, ouviste o que foi dito para a nação de Israel? Eu, porém, vos digo. A gente não vive do que Deus disse para a nação de Israel, mas a gente vive do que Jesus disse. Desse eu, porém, vos digo. Né? Então, o plano de Deus é esse. Antes de houver luz, houve a cruz. Então, irmão, por que houve a cruz em 2000 anos antes de Cristo? Ou, perdão, em 2000 anos atrás, antes de nós? Ali foi só uma maquete, né? Visível do que Deus decidiu lá atrás. Foi um acontecimento visível, né? Escandaloso para a humanidade ver, mas o que foi decidido na eternidade, antes da criação do mundo. É por isso que antes de houver luz, houve cruz, houve amor, houve graça. Deus poderia muito bem não querer que nós existíssemos. Razão ele tinha de muitos, é só a gente ler os jornais. A violência que é no planeta Terra. Então este é o amor de Deus, querer, mesmo sabendo que nós não íamos dar certo, fazer que nós damos certo. É por isso que o Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo, os homens, de tal maneira que deu seu Filho por ele. Deus amou o mundo no sentido de Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o plano de Deus. É a última chance humana para continuar existindo. Porque não crer em Deus, não dá razão para Deus, é deixar de existir. Então muitas das vezes as pessoas falam, eu não creio em Deus, porque a terra, olha só como tem guerras, injustiça na terra. Pelo contrário, ainda tem injustiça na terra, porque Deus ainda quis que nós existíssemos. Porque para não ter injustiça, Deus não teria que permitir que nós existíssemos.
ir avante na sua vontade de criar um homem, criar um ser como nós. Então, antes que houvesse luz, houve a cruz. E nessa cruz de Cristo que nós devemos nos gloriar e agradecer a Deus pela nossa existência e pela vida abundante que Ele tem nos prometido para nós. Amém? Deus continue abençoando e tendo misericórdia de nós.